Fala futeboleiras, sejam muito bem-vindos ao Copa Futuri de número 6. Chegamos ao grupo F da competição, onde Croácia, Bélgica, Marrocos e Canadá se enfrentam para decidir quem irão para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2022 no Catar. Tem muita coisa para a gente falar, afinal de contas, esse grupo tem o atual vice-campeão do mundo, que é a seleção da Croácia, a Bélgica nessa reta final de ciclo que tem aí uma geração para praticamente toda ela indo para sua última Copa do Mundo, em Lukaku, em De Bruyne, em Hazard, a grande esperança da seleção. Seleção de Marrocos, seleção de Canadá e praticamente todas as convocações já realizadas nesta segunda-feira, já que você está acompanhando este podcast. Quem está aqui comigo hoje é ele que fez a análise das 4 seleções no nosso guia tático da Copa do Mundo, que se você quiser fazer um download, é só você clicar no link da descrição desse episódio, ou então, se você está acompanhando aqui diretamente do YouTube, apontar o seu celular para o QR Code, que você vai ter acesso ao download gratuito do nosso guia tático da Copa do Mundo, com análise das 32 seleções que disputam o Mundial no Catar a partir do dia 20 de novembro. Caio Bittencourt, seja muito bem-vindo, que prazer te ter aqui, meu amigo, tudo certo? Tudo certo? Olá a todos. Temos muito a dizer sobre Bélgica, Canadá, Marrocos em dúvida, e a Croácia. É um negócio meio louco que poderemos dar pontos de interrogação em todas as seleções do grupo, mas vamos em frente. É verdade, a gente pode pontuar muito bem essa questão de dúvidas em todas elas, porque a gente pode justamente começar por aquela que chama mais a atenção das pessoas sempre, durante todo o Mundial, até porque em algum momento ela se tornou aquele apelido de a grande geração bélgica, a ótima geração bélgica, mas de uma maneira que não era legal por parte das pessoas, e aí o Brasil acabou sendo eliminado, inclusive, para a Bélgica na Copa de 2018, mas que chega numa geração já um pouquinho mais envelhecida, né, Caio? A média de idade, inclusive, isso tudo que eu estou falando aqui tem alguns detalhes que estão todos lá no guia, inclusive, para você ficar de olho. 29 anos é a média de idade, é a maior média entre as seleções das eliminatórias europeias e chega já num momento bem diferente do que a gente viu em 2018, do que a gente viu em 2014, a seleção da Bélgica, ainda comandada pelo Roberto Martínez, né, desde a Copa passada, mantendo aí mais um ciclo à frente da seleção, mas é uma seleção que chega bem diferente do que a gente viu em 2018, né, Caio? Exatamente, é assim, até taticamente você tem algumas mudanças, mas eu acho que a principal mudança nesse conceito, até pensando nisso tudo, primeiro, além do ponto de envelhecimento, é claro, você pode pensar até um momento que tem você tem alguns jogadores assim que crescendo o seu espaço. Você tem, por exemplo, um De Ketelaere, que embora ainda não tenha crescido no Milan como se esperava, natural, é a primeira temporada dele na Série A, ele chegou do Clube Brugge com destaque e chegou com espaço na seleção belga por conta disso. Você tem também um Openda que foi convocado também, você tem Tete na zaga, zagueiro do Rennes, que também tem crescido, a renovação até tem surgido mais aos poucos no sistema defensivo em relação ao tanto de velhos, um termo para a gente dizer famoso na Espanha, os elefantes, porque você tem ainda o Eden Hazard, você tem o Mertens, você tem um Lukaku também, que é outra dúvida paralela, porque de certa forma a construção da seleção belga nesses últimos anos, tanto no 3-4-2-1 da última Copa, quanto agora no 3-4-3, em alguns momentos também com 3-4-2-1 também, que o Roberto Martínez acabou voltando durante a Nations League, durante as eliminatórias. Nesse negócio todo, há uma certa construção a favor do Lukaku. Só que, sim, em meio a essas questões físicas do Lukaku no primeiro semestre da Inter, gera a pergunta óbvia: como vai estar o físico do Lukaku na Copa? Porque
Inevitavelmente, a gente sabe o quão importante o físico é para o Lukaku ganhar as disputas em velocidade, ganhar um tanque ali e carregar, porque assim, a gente viu na última Euro, a gente viu na última Copa e até viu nos grandes momentos dele na Inter em 2021, considerando até as irregularidades que ele teve no retorno ao Chelsea, que assim, o físico é essencial para ele ser o craque que é. É essencial para ele ter os momentos os momentos positivos dele. Então, assim, inevitavelmente vai depender do físico dessas estrelas e da maneira com que se deve encaixar o time. É bem verdade que de todo esse pessoal do grupo F, talvez a Bélgica é quem esteja mais pronto. Natural. É uma base que joga junto há muito tempo, é um esquema tático que, assim, efetivamente não muda muito. Você tem uma variação para o 3-4-3, mas a base ainda é o 3-4-2-1. Então, inevitavelmente, assim, tática não é de se mudar muito, embora há alguns pontos no meio-campo também que podem ter uma mudança aqui e ali. Você tem uma vaga em aberto, por exemplo, entre o Van Aken, do Clube Brugge, e o Witzel, que ultimamente até tem uma. Até o Simeone deu uma ajuda involuntária para o Martinez, porque em algum momento o Roberto Martinez, se quiser, pode testar ele como terceiro zagueiro, que já tem sido uma função que o Simeone ter usado ele no Atlético de Madrid. De E repente, tem se ele jogado razoavelmente bem ali, né, Caio? Tipo assim, por, ele tem ido bem ali, né? por incrível que pareça, eu achava assim, até quando eu vi no começo que o Simeone testou ele, o Whitson como terceiro zagueiro, eu pensei, os caras endoidaram. Por incrível que pareça, melhorou a saída de bola, melhorou as virtudes defensivas do Whitson e de repente pode encaixar ali. Embora eu não veja também a curto prazo que se o Whitson iria tirar uma vaga de repente ou dos dois veteranos, do Alderweireld e do Vertonghen, agora os dois jogando na Liga Belga, e tanto do Boyatá, que ele acabou tomando espaço por conta da aposentadoria do Company, o que seria a grande mudança. Embora, vale dizer, a posição do Boyatá não é exatamente fixa. Ele jogou mais, mas também você teve Dendoncker jogando, você teve o próprio Tietê, que eu citei. Então, de repente, até a vaga do Witzel pode sair dali. Pode sair dali, pode ter algum espacinho. De repente, se, por exemplo, se ele precisa de alguma força mais defensiva, o Witzel vai no meio. Se ele precisa, de repente, de um jogo mais bem distribuído, você tem o Van Aken, você tem o Tielemans também. Ele pode adaptar a função do Tielemans. Então, nesse aspecto, tem esse detalhe. Vale destacar que em relação ao time da última Copa, você teve a cessão do Castanhe, muito pelo período dele com a Atalanta e tudo mais. E nesse aspecto, acho que pode dar uma mudada. Tem alguns jovens crescendo também no ciclo. Tudo bem que teve alguns que acabaram ficando de fora. Você teve gente de fora, mas por outro lado, você tem outros jovens que podem ter algum seu espaço. Você tem o Debast e o Faz na defesa. Eu citei o próprio Opendá do Lance no ataque, que tem crescido. Uhum. Na volância, se de repente ele precisa de um combate a mais, você tem o Amadou Onaná do Everton, e de repente isso pode ser útil para consolidar o favoritismo, considerando... Até, né, Caio? Não, até aproveitar a discussão dos jovens, o próprio Jeremy Doku, né, que, tipo, a gente tá falando de um ataque que tem muitas dúvidas físicas, né, o Hazard, o Lukaku, né, talvez a certeza do trio ali seja o De Bruyne, talvez até um jovem assumindo durante a Copa não vai ser uma surpresa num time que fisicamente tem dúvidas nas principais posições ofensivas, né?
Pelo menos na primeira fase, não. De repente, até Doku e Openda consigam jogar mais. Até o próprio Batshuayi, velho de guerra, que também foi convocado, possa jogar um pouco mais. Ou, assim, eles têm o Mertens também, que embora na seleção belga ele atua mais recuado, ele atua algo mais semelhante ao que foi nos últimos anos de Napoli, um pouco ali pelo meio, um pouco ali flutuando, um pouco ali como ponta de lança, você de repente, o melhor momento dele vestindo azul foi como falso 9. Tudo bem Sim. que no Galatasaray não jogou tanto até o momento, mas ele pode ser testado ali também. Há um leque de posições que pode crescer. Outro que não jogou tanto, né, nessas eliminatórias, não é, digamos assim, um dos preferidos do Martinez para time titular, mas que, assim, é um dos que melhor está jogando na Premier League nesse momento, Leandro Trossard, do Brighton. Nesse momento, de Sim. repente, talvez, fora o De Bruyne, talvez seja quem esteja em melhor momento no meio-campo da seleção belga. Então, de repente, em algum momento, se ele se mantiver nessa crescente, se ele se mantiver nessa questão, de repente ele pode brigar por vaga. E até eu acho que é legal da gente falar desse ponto, porque assim, né, a gente observa essa seleção com muitos pontos de interrogação no ataque e bem menos na defesa, a partir já do goleiro, né? O Courtois, se 2018 certamente muito brasileiro tem raiva das defesas que ele fez no jogo das quartas de final, uma delas naquele finalzinho lá no chute do Neymar, por exemplo. Ele está numa fase ainda melhor. Aquele momento iniciou o auge, ou talvez o crescimento em termos de desempenho do Courtois, que foi muito importante para o Real Madrid na conquista da Champions agora na última temporada. Né, a defesa, como o Caio falou, eu acho interessante citar essa questão do Witsel, porque você abre uma possibilidade, e eu imagino até que o Roberto Martínez pode pensar nessa situação, Caio, que é focar no time mais para os seus meio-campistas. Todos que a gente citou aqui estão em boa fase, meio-campistas, meio-atacantes, né? De Bruyne, né, tendo o Haaland na sua frente para ele criar oportunidade a rodo. Você tem um Tielemans muito bem, também aí no Leicester. Você tem o Trossard, que é um cara que joga um pouco mais aberto, mas pode ser um jogador importante. O Decatelere, que pode jogar também. Então, assim, me parece que o caminho para essa Bélgica, diferente do que foi na Copa de 18, pode ser pensar um pouco mais nesses jogadores do meio, porque no ataque ele tem essas dúvidas mesmo de desempenho do Hazard, mesmo que ele vá defender o Hazard a todo instante, é um dos capitães da equipe, se não o capitão, provavelmente nos jogos, apesar do Vertonghen, apesar do Alderweireld. Então, você tem um Lukaku em dúvida física, talvez diferente do que foi na Copa de 18, onde ele até liberava o trio, né, o De Bruyne, o Hazard e o Lukaku de marcar. Esse time, de repente, pode ser um time mais focado nesse meio campo do que no ataque em si. De repente, não pode ser? Pode. Eu acho até que a tendência é essa construção em torno do meio-campo, até também para tirar um pouco do peso do ataque, que eu acho que foi uma das grandes questões na última Euro e também até em vista da última Copa, em relação à maneira como a França bloqueou, em relação até ao pouco que a Bélgica demorou para entrar no jogo no mata-mata contra a Itália na Euro, considerando até que assim que o meio-campo naqueles dois momentos foi superado, considerando como foi superado na marcação pela França do Deschamps e pela Itália do Mancini, nesse quesito, de repente, uma fortificação maior do meio-campo pode auxiliar a Bélgica a ser mais forte, a ser mais competitiva nesse aspecto. Por outro lado, eu até creio, assim, pensando na última fase final da Nations League, a maneira com que a Bélgica levou a virada da França em Turim, e até pensando também na Euro, a maneira com que as coisas se constroem e a maneira de viver, até citei o conceito da ânsia de viver um sonho do Canadá,
querendo ou não, a Bélgica vive isso também. Essa Uhum. geração fez a Bélgica sonhar de novo desde a geração dos anos 80, do Tifo, do Gerrits, do grande Faf no gol. Essa geração fez a Bélgica sonhar de novo. E nesse aspecto, talvez ali em algum desses jogos com França, com Itália e tudo mais, faltou ali um pouco de cabeça, faltou ali um pouco de controle para segurar vantagens. Por exemplo, na Nations, a Bélgica chegou a estar com 2-0 na frente sobre a França. E no fim Uhum. das contas, a vantagem virou pó. A França acabou virando o jogo e tudo mais. E nesse quesito, talvez falte um pouco de um controle maior. Um controle por exemplo, que um De Bruyne está acostumado, que um Lukaku está acostumado em seus contextos de clubes, mas parece que falta um pouco na seleção belga, porque é algo mais coletivo. Mas eu acho também que é algo assim que só é de se consertar nos momentos de maior necessidade. De repente, no mata-mata aqui e ali, tudo mais. Não é assim, não é Sim. algo que exatamente mude o preço do dólar. Assim, é um time que, de novo, a gente pode voltar aqui para o ponto do grupo, que tecnicamente, claro que briga com a Croácia em termos técnicos individuais, mas é um grupo onde talvez, né, porque pode ser que comece a Copa, vá lá, Canadá ou Marrocos resolvam surpreender todo mundo, mas talvez nesses primeiros jogos se ajude, né, a ganhar um pouco mais de casca e talvez tranquilidade nesse momento para iniciar a Copa do Mundo. Mas para essa Copa, a gente viu muito dele na Copa de 18, mas ele ainda não era o principal jogador do time, que era, a gente viu em 18 o Hazard. Mas esse ano me parece que a Bélgica vai girar em torno também do De Bruyne, né? Na Euro já foi um pouco assim, né? Com ele e o Lukaku sendo as principais peças desse time, mas acho que agora o De Bruyne tem um time que ele pode chamar cada vez mais de seu, né? Como principal jogador dessa seleção, ainda mais com as dúvidas físicas da questão do Lukaku, né? Exatamente. Tanto as dúvidas físicas do Lukaku quanto as dúvidas físicas do próprio Hazard. É bem verdade que dessa construção do elenco belga, até nos últimos jogos, a Bélgica jogou mais num 3-4-2-1. Então, de Uhum. certa forma, ali o De Bruyne mais pela direita, Hazard mais, não, ao contrário, o Hazard mais pela direita, o De Bruyne pela esquerda. Nesse contexto, há uma certa divisão de funções que acaba sendo boa para alguns aspectos do jogo do De Bruyne. Aquele momento que ele resolve ir para um contra um, o estilo de jogo, assim, uma certa zona aberta para ele poder distribuir o passe como ele gosta de distribuir, aquele passe definidor que ele gosta. Desse aspecto, é algo que deixa até ele mais cômodo, como também deixa o próprio Hazard mais cômodo. A questão é que o De Bruyne está no auge físico, está no auge técnico, acho que em todos os auges possíveis ele está. O Hazard não necessariamente está nesse quesito. É bem Sim. verdade que desde que ele se mudou para Madrid, ele joga muito mais na seleção belga do que no Madrid. O De Bruyne não, o De Bruyne já é algo assim, é consolidado no City como um dos tops do planeta no momento e é consolidado na seleção belga também como um dos tops deste momento no futebol. Então, nesse aspecto, evidentemente, vai gerar uma expectativa maior da estrela da companhia no De Bruyne, mas eu acho que assim, a divisão de funções que é feita pelo Martinez com o Hazard e com o De Bruyne para municiar o atacante da vez, que nos últimos jogos da Nations, pelas condições físicas do Lukaku, acabou por ser o Batshuayi, mas espera-se que seja o Lukaku. Essa divisão de funções acaba sendo benéfica para a seleção belga. Acaba por ser, assim, gerar mais perigos na cabeça do adversário.
Vale anotar na sua agenda que Bélgica e Canadá jogam às 4 horas da tarde. O primeiro jogo do grupo é só às 7 da manhã, com Marrocos e Croácia, também no dia 23. E aí Bélgica e Canadá jogam às 4 horas da tarde do dia 23. O segundo jogo do grupo acontece no final de semana do dia 27, né, de novembro, com Bélgica e Marrocos às 10 da manhã, Croácia e Canadá à 1 hora da tarde. Depois aí a terceira rodada já é com jogos ao mesmo horário, né, ao meio-dia do dia 1º de dezembro, Canadá e Marrocos, Croácia e Bélgica, os dois jogos no meio-dia. E essa seleção do Canadá, Caio, a gente também tem que falar em ponto de interrogação, né? Porque é um time que volta, né, à Copa do Mundo depois de bastante tempo, uma seleção que retorna ao Mundial, mas que, bem como você colocou no título na revista digital, da nosso guia tático, a ânsia de viver esse sonho, né, que volta depois da Copa em 86, quando participou pela última vez, é que a seleção do Canadá ela é baseada principalmente em dois jogadores, né, o Alphonse Davies, que é um ponta esquerda, meia esquerda, como preferirem utilizar a nomenclatura melhor para você, mas ele é o cara da segunda linha ali do time, não é um lateral esquerdo como é no Bayern, e o Jonathan David lá na frente, que é o principal artilheiro da equipe, junto com o Larin. O Larin teve 13 gols nas eliminatórias da CONCACAF, o Jonathan David teve 9, né? E aí você tem um time que inclusive tem um volume ofensivo bem grande, teve um volume ofensivo bem grande ao longo das eliminatórias. Mas é um time que, querendo ou não, né, Caio, é um time que tecnicamente ainda é abaixo do grupo em si, está retornando a um certo mínimo protagonismo a partir desses dois jogadores, mas é um time de dois, não é um exército de um homem só, mas talvez dois, no máximo três, né? 3. Eu adicionaria o Stephen Eustáquio. Agora principalmente depois que ele foi para o Porto, parece que ele cresceu, ele distribui bem. Ele já distribuía bem o meio-campo ali com o Kai ou o Hutchinson nas eliminatórias, e de repente nesse processo todo pode ser interessante. O engraçado é que o David, sim, você tem o Larin como parceiro, mas tem o Buchanan também. Nesse aspecto, eu acho que assim, a única linha completamente definida é a linha defensiva. O Stephen Vitória, o Miller, assim, porque tem muita dúvida pontual nesse aspecto. A base tática das eliminatórias era um 4-4-2, mas de repente, nos últimos amistosos, o John Herdman ele resolveu mudar taticamente nos jogos contra Catar e no jogo contra o Uruguai. Já tem utilizado outros esquemas, já tem testado um pouco mais outros aspectos, até conferindo aqui. Contra o Catar ele usou um 4-2-3-1, e contra o Uruguai ele ainda testou uma linha de 3 zagueiros, com 3-4-1-2, né, nesse aspecto. E ambos sem Alphonse Davies, que também, vale dizer, é outro que acaba por ser uma interrogação por conta dos seus problemas físicos. Claro, acho que se fará um sacrifício para ele jogar a Copa do Mundo, se fará todo um aspecto para ele jogar, afinal é a chance da vida dele, da vida do Canadá. Sim. Afinal de contas, são 30 anos de diferença, mais de 30 anos de diferença. A gente não sabe como é que vai estar para ele, não pode arriscar, talvez não classificar para uma próxima Copa e deixar passar, arriscar, né? Embora, vale dizer, o Canadá já está na próxima Copa. Afinal, é uma das sedes. É verdade. Bem lembrado. Afinal, é uma das sedes junto com os Estados Unidos e México para a edição de 2026. Boa sorte para as eliminatórias da CONCACAF com 3 classificados já. Exatamente. Tem essa questão. A Copa com 48 já vai ser uma loucura. E agora quero ver até quantas vagas a CONCACAF vai acabar dando nessa brincadeira toda. Dito isso, nessa questão, até pensando nessa Copa em casa, eu acho até que tem um quê ali de preparação. Afinal de contas, é um time jovem, é um time assim de poucos veteranos, e nesse quesito pode servir até para um amadurecimento pensando na próxima Copa. Sim. Mal comparando, para falar até de um vizinho, algo semelhante aos Estados Unidos antes de 94. Que eles se classificam para 90
e assim, então uma seleção muito jovem naquele momento, acaba assim, até tomando goleada, chegou a tomar 5 da Tchecoslováquia e tudo mais, num contexto de uma Copa que teve poucos gols e tudo mais, acabou por ser um dos sacos de pancadas daquela Copa, mas acabou criando casca. E naquela casca que se criou, os Estados Unidos cumpriram de certa forma o objetivo, que era passar de fase. E eles passaram de fase em 94 contra uma favorita Colômbia, que outrora era favorita ao título, e venderam caro a derrota para o Brasil. Então, nesse aspecto, o Canadá também vai pensar assim, em, tipo, na pior das hipóteses, vender caro e ver o que dá nessas condições com Marrocos, às vezes até com Bélgica e Croácia. De repente, por que não esperar que um dia ruim possa equilibrar as coisas? Se Claro. você tem Bélgica e Croácia como favoritas, de repente o Canadá é um franco atirador. E até nessa incógnita pode ajudar. O Canadá não vai ser mais aquela coisa que o Henri Michel disse em 86, que eu só temeria que se fosse uma seleção de hóquei no gelo, como até disse no guia. Naquele momento, o futebol canadense era quase amador. Quem jogava era nas ligas amadoras dos Estados Unidos e um caso ou outro jogava na Europa. Hoje, ou jogam na MLS ou jogam na Europa. E ainda quem joga na Europa são as grandes estrelas. É Stephen Eustáquio bem no Porto, é Jonathan David bem no Lille, embora o Lille nessa temporada ainda anda meio cambaleante. Alphonso Davies, que quando joga é vital no Bayern. Você tem mais gente nesse aspecto, então você pode esperar algo interessante nesse quesito. E até, vale dizer, nessa coisa toda do Davis, tudo bem que em meias questões físicas o esquema pode se adaptar muito. No guia, eu citei, por exemplo, que ele anda ali pela meia esquerda. Na esquerda. Meia esquerda. Porém, contra o Uruguai, ele atuou por dentro, ali auxiliando a Larin e a Jonathan David. Então, assim. É uma forma de deixar ele mais solto, né? Porque ele tem drible, tem velocidade, é melhor deixar ele solto também nessa seleção. Ele tem drible, ele tem velocidade, ele tem passe nesse aspecto. Ele pode atuar como ponta, ele é um ponta de origem desde os tempos de Vancouver Whitecaps. Então, nesse quesito, é assim, ele pode adaptar de acordo com a função do jogo. De repente, esse esquema com 3 zagueiros que se utilizou na derrota contra o Uruguai, no amistoso, pode ser a base, por exemplo, para jogos contra a Bélgica e contra a Croácia. Mas, ao mesmo tempo, contra Marrocos se atue de maneira diferente. De repente, se em busca da primeira vida. Que, assim, tem um desafio paralelo nessa questão. A primeira vitória canadense em Copas. Numa dessas, você consegue a primeira vitória canadense em Copas, mesmo que você, de repente, perca outros 2 jogos, já conseguimos, etc., heróis nacionais. E isso a gente sabe, como em Copa do Mundo, é vital. E isso pode ser muito importante nesse termos de entender a experiência que a seleção pode pegar. Acho que o Caio fez uma bela lembrança da questão da Copa de 2026, que vai ser nesses 3 países, né, México, Canadá e Estados Unidos, que pode acabar servindo como base de experiência para esse Mundial. O grupo ainda conta, Caio, com a seleção do Marrocos, que essa é a que gera a maior dúvida, né, para esse grupo, porque antes, e pouco tempo, não é? A gente está falando de antes, mas é um antes, meio do ano de 2022, o treinador ainda era o Vahed Halilhodžić, né? E ele não convocava nada mais, nada menos que o Mazraoui e o Ziyech, ou seja, 2 dos principais jogadores da equipe do Marrocos, 2 jogadores que eram muito importantes para a seleção devido a questões extracampo, discussão entre eles. Ele é demitido em meio a esse processo, a reta final do ciclo, e quando a gente fala reta final, é realmente a reta final do ciclo, tanto é que o novo treinador ele tem apenas 2 amistosos,
mas já muita coisa muda, né? O Walid Regragui, ele já volta para um 4-3-3, já reconvoca o Ziyech. É um time que é muita dúvida porque mudou muito próximo dessa Copa, né, Caio? Exatamente. E assim, a base do Halilhodžić era um sistema assim que ele usou nos jogos contra a República Democrática do Congo, um sistema de 3 zagueiros. Aí, de repente, nas eliminatórias para a próxima Copa da África, já muda para a linha de 4. Na Copa da África era linha de 4 também, assim, é muito complicado você pensar o que vai ser desse time, já, mesmo com o Regragui, que assim já é um projeto assim de longo prazo, pensando na próxima eliminatória de Copa da África e a próxima eliminatória de Copa do Mundo, que ele já vem respaldado pelo trabalho do Wydad Casablanca, que ele leva o time longe na Champions Africana, que ele bota o Wydad como uma força nacional, que talvez passando o rival Raja, é a grande força do futebol marroquino no momento, né? Mas assim, nesse contexto todo, com o auxílio da federação e tudo mais, você ter Ziyech e Mazraoui de volta já é assim, talvez a grande questão do momento. Já é o grande momento de assim, você pensar em Marrocos mais forte, porque antes a grande estrela internacional era o Hakimi, e nesse aspecto, no aspecto do Hakimi ser a estrela internacional, o Halilhodžić acabava mudando em alguns momentos para as necessidades do Hakimi. Em certos jogos, assim, fazia essa linha de alas, que é ala. Nós sabemos, desde os tempos de Inter e tudo mais, que o Hakimi atua melhor nesse contexto. É claro, agora voltando com linha de 4, também há uma certa, acomodação pensando no Mazraoui e até mesmo se você for pensar em quem estava sendo titular nos últimos jogos na lateral esquerda, que era o Mazina, mais defensivo e com boas virtudes também, e que nesse aspecto daria mais proteção ao Aguerd, ao Saïss, e até com a boa ajuda do Sofiane Amrabat, veterano e tudo mais, e que poderia suprir bem. Por incrível que pareça, mesmo com toda essa troca e tudo mais, há muitas dúvidas a resolver, principalmente comandante do ataque. Será que vai ser o En-Nesyri, que vive as voltas ali com as redes e tudo mais? Ou se, de repente, ele aposta na boa fase do Tsouda ali no Gent, você tem o El Kaabi também, o El Kaabi que no fim das contas acabou não indo, que eu até citei ele no guia, mas o El Kaabi acabou não indo por outras questões. Você tem o Exausuli do Osasuna, você tem o Bufal do Angers, então essas coisas podem mudar nesse aspecto. E vale lembrar, até o Caio falou dessa questão do ECAB, vale lembrar que dia 15 de novembro a gente vai lançar uma atualização do guia com os convocados, então fiquem atentos que vocês vão receber Quem já baixou vai receber direto no e-mail já uma atualização do guia, vai receber lá completinho com as convocações, então fiquem atentos com esses pequenos detalhes que a gente vai trazendo e que serão atualizados para vocês nas prévias da Copa, até porque você tem que ter o guia em suas mãos para acompanhar a Copa do Mundo, né? Então, você vai com o guia da Copa do Mundo. Então, vai ter as convocações, jogadores, o time que ele já que ele está jogando, para você ter em mãos e saber, né? Você está acompanhando, entrou fulano, vai saber que ele é meio campista, que ele é defensor, que ele é atacante, vai ter tudo em mãos. Então, dia 15 vocês recebem uma atualização. Quem não baixou ainda, é só clicar no link da descrição desse episódio e vai poder baixar já o guia. A partir do dia 15 vai estar atualizadinho lá para vocês baixarem. Agora, o Caio... E o engraçado, até completando nessa convocação marroquina, e aliás, até citando uma curiosidade, a gente está gravando aqui, no momento que a gente está gravando, a convocação do Canadá não saiu.
Exatamente, Para você exatamente. ver como é importante essa nossa atualização. Mas nessa coisa toda, até pensando no El Cabe convocado, acabou sendo, por exemplo, assim, eu citei que assim dois jovens estavam despontando. O Ryan Emami, que até aparece, até para quem gosta bastante, aparece no álbum da Copa, e o Kedira do Bari. No fim das contas, o Emami não foi convocado e o Kedira foi. O Kedira do Bari, o Valide Kedira do Bari acabou sendo assim, uma das surpresas, junto com o Abuclau do Toulouse, e até tem muita gente jovem nessa coisa toda, e, até acho que nessa troca de comando a ideia marroquina é apostar nos jovens. Veio Sabiri da Sampdoria, que eu acho que vale ficar de olho. Vieram alguns jovens locais que também vale ficar de olho, alguns jogadores de confiança dele do Wydad Casablanca, que de repente ele pode ali fazer jogar no momento e pode causar algumas surpresas nesse aspecto. Por outro lado, eu acho até algo que me incomodou um pouco nas eliminatórias africanas e na Copa da África, um certo pragmatismo excessivo da maior parte das seleções. E é uma tendência que se manteve com o Marrocos e que se manteve, e que vale até dizer também para as outras africanas na Copa e até outras que não foram, como o caso do Egito. Vale lembrar que a mudança de treinador, inclusive, como a título de curiosidade, derrubou um pouco a Panini também, né? Foram 8 jogadores que estão no álbum, ou seja, talvez você tenha tirado 8 jogadores que, no final das contas, você só colou a figurinha e o cara nem vai para a Copa. 8! Derrubou a Panini aí, a mudança de treinador, fica a título de curiosidade para quem estiver acompanhando. É uma grande maluquice, porque assim, a gente pode estar falando tudo isso de Marrocos e chegar e do nada no primeiro jogo da Copa, na estreia de Marrocos da Copa contra a Croácia, pode estar tudo errado. Esse que é o grande mistério. Assim, em pleno 2022, que a gente tem acesso a tudo, que a gente... É o ano da tecnologia, né? É o ano da tecnologia. A gente pode estudar, porque a gente, na formação do guia, até cabe uma curiosidade, a gente assistiu o jogo, a gente procura na imprensa local, dá uma lida em transfer market, a gente dá uma lida, de repente, em outros meios que se tem scouts por aí, tudo que a gente possa imaginar. A gente estuda, dá uma olhada, vê qual esquema tático jogou, aí chega na hora da Copa, tudo errado. E aí o errado não é o treinador, é a gente que errou. É incrível isso. É verdade, são coisas que podem acontecer, ainda mais com um treinador que chegou e teve só 2 amistosos, né, às vésperas de Copa do Mundo. Agora, Caio, esse grupo tem a atual vice-campeã do mundo, né, que é a seleção da Croácia, e que não sei se o sonho é repetir, né, 2018. A dúvida talvez seja se é possível. Acho que a gente pode considerar o chaveamento da Croácia foi bom também, em termos de enfrentamentos, para conseguir chegar a uma final. E aqui eu sempre abro aquele parênteses quando alguém fala que, mas pegou só seleção fraca para chegar na final. Meu amigo, se eu puder pegar o tanto de seleção ruim para chegar numa final e ganhar uma Copa, é isso, é do jogo. Futebol é isso aí também. Acho que todas as seleções gostariam de pegar um chaveamento fácil. No fim das contas, a Dinamarca, que a Croácia suou para eliminar, tá aí bem, velho. A Dinamarca sempre vem vendendo caro, sempre Exato. vem indo longe. A semifinal da Euro agora não foi por acaso contra a Inglaterra, a própria Inglaterra também. Então, no fim das contas, já são 2 adversários difíceis. Você ainda pode contestar a Rússia, mas ainda se a Rússia você tinha uma Rússia embalada por ter eliminado a Espanha. E além disso, a Rússia estava em casa e jogar em casa na Copa do Mundo é um fator primordial nesse aspecto. Exatamente. Então não dá para considerar essa questão de chaveamento como algo que deve se pensar nessa situação, mas querendo ou não, a Croácia teve um chaveamento bom, fez bons enfrentamentos e chegou com muitos méritos à decisão.
essa Copa marca, a gente fala muito que é a última Copa do Messi, que é a última Copa do Cristiano Ronaldo. O Neymar deu uma entrevista há um ano, mais ou menos, né, dizendo que essa provavelmente seria a última Copa dele, que ele estava cansado já e tudo mais. Mas essa, de fato, também é, né, Caio, a última Copa de Luka Modric. Ele que já foi eleito o melhor jogador do mundo, é um dos grandes líderes da seleção croata e chega para o seu último Mundial. É uma seleção que o ciclo 2018-2022 teve muitas mudanças, né? Entre elas a gente pode falar Mandzukic saindo, né? A gente tem a aposentadoria do Rakitic também da seleção, que foram peças importantes, Perisic, né? Então é uma seleção que mudou consideravelmente do ciclo 2018, onde foi vice-campeã, para 2022, né? Exatamente. É claro, a força no meio-campo, tipo, que havia com Modric, que havia com todo esse pessoal, e também nas pontas, não mudou, porque no fim das contas, você tem Pasalic, você tem Kovacic, você tem o Brozovic, muito bem, e nesse aspecto, a força do meio-campo se mantém. Você tem os pontas também, você tem um Brecalo e o Maier, que também podem ser bem úteis. A questão que eu acho que assim, que é fundamental na parte ofensiva é que talvez sem o Mandzukic, em meio à aposentadoria dele, no Kramaric e Budimir, ninguém conquistou o seu espaço de fato. O Kramaric foi quem chegou mais perto desse contexto todo, com o Zlatko Dalic, tanto no 4-2-3-1 quanto nos momentos em que a Croácia acabou por utilizar o 4-3-3, que até foi uma tendência desses últimos jogos da Nations League. E que, no fim das contas, o Dalic segue o revezamento. Tanto que nos últimos 2 jogos, contra a Dinamarca, jogou o Kramaric. Contra a Áustria, jogou o Budimir. Então, assim, até uma das grandes dúvidas deste início de Mundial, quem sai na frente, Kramaric ou Budimir? Então, assim, é uma pergunta que assim, não é uma dúvida tipo Marrocos, que no fim das contas a gente vai errar tudo. Até consultei aqui, eu falei do Tsudali e do Elkabi, Tsudali também está fora, no fim das contas. Assim, tudo o que o Regrag e o Halil Hodzic apostaram nos últimos tempos acabou caindo, por questões físicas, por outras questões. Mas até, se não é uma dúvida tipo Marrocos, essa de Kramaric com Budimir, é uma dúvida assim que permeia o time, porque o Kramaric tem aspectos que auxiliam mais a construção do jogo do que o Budimir. Claro, os dois, por excelência, são atacantes mais terminais, só que o Budimir é um pouquinho mais nesse aspecto, é um pouquinho mais definidor, ele precisa um pouquinho mais de bola pronta do que o Kramaric, que precisa eventualmente recuar mais. Claro, você também tem um aspecto de que o Kramaric tem um pouquinho mais de experiência, o que numa Copa do Mundo pode fazer muita diferença. Ou até uma outra questão, que o Budimir já foi recuado em meio a entre 2 pontos. E nesse aspecto todo, pode ser um diferencial nesse time croata. É um time que aí a gente começa a pensar, ok, e o 9 é muito importante, né? Pô, o Mandzukic era muito importante na seleção, não é? E não é uma seleção que tem aí um vasto número de opções de mesmo nível, como o Caio está citando, é Kramaric, Budimir, algum desses jogadores, mas que não são do nível do que foi o Mandzukic para a seleção. Então, você já começa, mesmo que não sejam grandes dúvidas em termos de número, de várias dúvidas, você tem uma dúvida muito importante, que é essa questão no ataque, mas é um time que vai estar centrado no jogo no meio, né? Você ter Brozovic, Kovacic e Modric, você tem um trio que consegue, em suas respectivas equipes, ditam o ritmo, né? Então, assim, você tem um time que certamente o jogo vai estar fadado a passar pelo meio de campo, como foi na Copa de 2018, mas que tinha um 9 como Mandzukic, mas tinha Rakitic e Modric jogando em dupla muitas vezes,
Kovacic, Brozovic, mas esse ano se mantendo num time que tem meio-campistas de muita qualidade, né, Caio, para disputar uma Copa do Mundo. Exatamente. Só que assim, eu acho que aquela seleção permeava mais pelo meio. Essa é um pouco menos, mas não exatamente pela qualidade dos meias, pela qualidade de Brozovic, pela qualidade de Kovacic e Pasalic, que foram contemporâneos a craques são em relação ao Modric, mas assim que foram contemporâneos a Rakitic, a todo esse pessoal. Porque vale dizer que a Croácia teve uma das melhores defesas das eliminatórias, a menor média, assim, por outro lado, é a maior média de gols entre as seleções classificadas, mas ainda assim é uma defesa que é interessante. Você tem um Kaleta Char, você tem um Pongratic, um Livakovic, que teve seus bons momentos na Euro, já substituindo o Kovacic. De repente, essa mudança um pouco mais ofensiva pode ser um aspecto que pode evoluir, que pode consertar as coisas. Ela teve seus bons momentos nas eliminatórias, mas ao mesmo tempo também ela tem tido assim, né, Caio, essa média de gols... alguns problemas de serem vazados. Mas, por outro lado, também é algo que nos últimos jogos tem sido um pouco corrigido. À medida que, por exemplo, se voltou para a linha de 4, que até o Dalit chegou a testar em março, um esquema com 3 zagueiros para ver se melhorava essa questão e tudo mais. Na Nations League, isso acabou já sendo estancado em jogos fora de casa contra França e Dinamarca, acabou sendo estancado contra Dinamarca e Áustria nos jogos mais recentes, com poucos gols sofridos, e nesse quesito pode representar uma melhora pensando em 2022. Se nas eliminatórias era uma seleção que sofria um gol por jogo, já na Nations League deu uma melhorada, até por isso que eu digo que a defesa já parece estar um pouco mais boa em relação àquela, até pensando na Copa de 2018 e até pensando nas eliminatórias, que eu acho que de repente uma defesa mais forte pode construir uma Croácia mais forte. E o que o Caio falou da média de gols é interessante, que são quase que 2 Croácias. A Croácia das eliminatórias, que tem só 4 gols sofridos nos 10 jogos, e a Croácia observando todo o ciclo, né? Que aí sim, a Croácia 2018, 2022 tem uma média alta de gols sofridos, mas aí, de novo, vai entrar no qual Croácia a gente pode ver. Se for a Croácia das eliminatórias, só 4 gols sofridos em 10 jogos, uma média super baixa de gols sofridos. Se for a Croácia do entre ciclos, 2018 e 2022, aí sim, a maior média de gols sofridos entre as seleções classificadas, que aí é 1,3 gols sofridos por jogo. Mas eu acho que tem esses 2 pontos. Qual Croácia será a da Copa do Mundo nesse sentido? Da segurança defensiva das eliminatórias ou da Croácia que acabou sofrendo mais gols, mas que está tentando corrigir próximo desse Mundial agora, né, sendo disputada a partir agora do dia 20 de novembro. Mas, ô Caio, para a gente fechar esse episódio, a gente tem que falar sobre palpites, né? Porque é um grupo que tem Bélgica, Canadá, Marrocos e a seleção croata. Eu, particularmente, não consigo fugir muito de Bélgica e Croácia a classificar. Claro que a gente, de novo, aquilo que você falou, né? A gente pode estar falando e analisou e tal, e de repente chega na Copa, a seleção vai lá e Marrocos vai lá e os Ziyech resolve botar a bola embaixo do braço e botar todos os jogos no bolso, o Alphonse Davies o mesmo, se estiver bem fisicamente. Mas como é que você vê em termos de classificação? Foge alguma coisa de Bélgica e Croácia? Você acha que tem, de fato, essa possibilidade ou seria mesmo zebra, né, essas seleções classificarem? A seleção de Marrocos ou o Canadá classificarem? É muito difícil esperar Canadá e Marrocos nesse quesito, porque os resultados, até pensando nas poucas vezes em que o Canadá acabou enfrentando seleções de fora da América do Norte e até Marrocos em relação a outras seleções fora
fora da Europa, no fim das contas, que eu digo, considerando que na Europa, até por conta desse conceito de Nations League, o resto do mundo acaba por ser relegado em alguns momentos, é difícil você esperar alguma surpresa. E é difícil esperar até em vista das poucas vezes em que se encontraram, das poucas vezes e das últimas Copas também. De certa forma, Marrocos não ganha o jogo algumas edições de Copa do Mundo. O Canadá vai em busca da primeira vitória na história de Copas do Mundo, o que é um ponto assim importante. Então, naturalmente, a Bélgica desponta como a principal força, assim, a força para ser a líder do grupo, e a Croácia ali como o segundo pelotão. Mas, por outro lado, a Croácia pode dar jogo com a Bélgica. Pode dar jogo, como, por exemplo, deu com a Espanha na Euro, na maneira que foi eliminado, com jogaço, com prorrogação, com falhas, com tudo que você possa imaginar numa partida. Se melhorar o sistema defensivo, se deixar de ser a peneira que foi em certos momentos, pode ser algo interessante. Mas, por outro lado, acaba por ser uma incógnita. O grupo acaba por ser uma incógnita pela mesma maneira com que algumas seleções serão na Copa do Mundo. É uma Copa que mais do que nunca prevalecerá o índice físico das seleções. Prevalecerá quem tiver em melhor momento, porque férias, alguns jogadores não tiveram em sua totalidade. Alguns vão jogar esse fim já. Estão jogando uma semana antes, né, da Copa começar. Nem uma semana antes da Copa começar. E aí, ok, é uma Copa que você não vai ter grandes deslocamentos. É assim, a maior distância entre um estádio e outro são 60 quilômetros. E nesse aspecto pode contribuir para uma recuperação física maior. Mas, por outro lado, é uma incógnita. Você não sabe exatamente quem irá melhor fisicamente. Mas, mesmo com essas incógnitas, é muito difícil esperar algo que não seja Bélgica e Croácia nos mata-matas. E digo mais, Bélgica em primeiro, Croácia em segundo. Eu fecho com o Caio, e isso que ele falou é interessante de dizer que são pouco período de preparação. Talvez, isso é uma tese para depois, eu só vou, eu acho que pontuar, as seleções dos últimos grupos vão ter um tempinho a mais de preparação, né, em termos de ter alguns dias a mais que podem ser importantes numa Copa que praticamente todas as seleções vão ter pouco tempo de preparação, ou então as próprias seleções que tem grupos que já estão juntos há muito tempo. Tá, um exemplo da Argentina, que é o mesmo grupo que está jogando praticamente todo o ciclo. O Brasil, boa parte do ciclo é a mesma seleção. A própria Bélgica. A própria Bélgica, então, se você for parar para pensar. A mesma Croácia, se você for parar para pensar, a renovação em si da Croácia não é muito grande. Se você for. E ela começou logo depois da outra Copa. Se você for parar para pensar, Croácia, sim, a renovação para 2018 não é muito grande, porque apareceram poucos novos nomes, novas promessas. São caras que são titulares que muitos já estavam no elenco de 2018, que já tiveram no elenco da Euro. Então, assim, já são seleções com mais casca. E até por isso também o favoritismo das duas desponta mais em relação a Canadá e Marrocos, que são essas incógnitas, justamente por não ter toda essa experiência de Copa do Mundo, por não ter toda essa experiência de jogos internacionais, de jogos contra europeus e tudo mais. Marrocos mesmo vai ser uma seleção muito jovem em vista ao que tivemos da convocação, mesmo que os veteranos foram despachados pelo Regragui. E o Canadá, a base da seleção é jovem, até pensando em tudo isso que a gente falou.
Exatamente, e a Croácia, a reformulação já começou quase que logo após o Mundial. Alguns jogadores, o Rakitic já tinha anunciado, jogadores saindo logo após a Copa de 2018. Lembrando, se você quiser baixar o guia tático do Futre, vai na descrição desse episódio, que você estiver acompanhando, clica no link, vai ter acesso ao download do guia tático com análise. São mais de 150 páginas com análises, campo tático, convocações, destaques estatísticos também produzidos pelo Futre Pro, que é nosso departamento de análise de dados, tudo isso sobre a Copa do Mundo de 2022 e as 32 seleções. Caio, sempre um prazer te ter aqui. Agora o negócio é esperar a Copa do Mundo que está chegando e a gente vai ter muito jogo e muita coisa para acompanhar. Já tô maratonarei os 64 jogos. Só será um problema na terceira rodada que vai ter que ser um olho aqui, um olho ali. Mas de história, a gente não morre. Valeu, Caio. Obrigado a todos que nos acompanharam em mais um Valeu. Copa Futre. Estamos chegando em breve para fechar todos os grupos, então compartilha com os amigos, deixa aquele like, é bem importante para a gente. Compartilha o Spotify, SoundCloud, compartilha o YouTube. Um grande abraço para todo mundo e nós voltamos na quarta-feira com mais um episódio do Copa Futre, aí o Copa Futre edição de número 7, para falar sobre o grupo G da competição. Grande abraço a todo mundo e até a próxima. Tchau!